O que é web design? Bom, essa pergunta ela soa ser um pouquinho fácil de ser respondida, principalmente para nós que já fazemos parte de um treinamento de web design. Nós já sabemos o que queremos, nós já sabemos o que é o assunto e por isso estamos aqui, obviamente. Bom, web design é simplesmente o processo da criação de web pages, mas eu digo para vocês que o web design pode ir um pouquinho mais além que isso. Ou seja, web design pode cobrir mais do que você imagina. Web design é uma arte de apresentar conteúdos por hipertextos e hipermídias que são dispostos ao usuário através do quê? Do World Wide Web, tá? Que seria a nossa web em geral, utilizando-se também dos web browsers. Se você pesquisar no Google, no Wikipedia, enfim, todos esses sistemas de pesquisa, você vai descobrir que a razão pelo qual web design é tão difícil de definir acontece pelo simples fato da web cobrir muito assunto. Como o Wikipedia, o Google ou qualquer outra coisa nos mostra, conteúdos apresentados com web design podem ser visualizados de muitas diferentes formas. Não só pelo o que seria os nossos browsers, mas também por feeds, mobiles e printers ou impressoras. É importante lembrar que o web design ele não consiste somente para os conhecidos browsers, mas hoje consiste para todas essas experiências que nós, usuários, podemos ter. Tá? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você que está entrando na área e também que já, de repente, já criou alguma coisa, está procurando aprimorar já o trabalho que já faz. Tá? Como as pessoas veem a informação do seu site? Essa é a minha pergunta. Há um e-commerce no seu site? As informações dispostas no seu site, elas são dispostas de formas agradáveis? Bom, para criar um web design, deve-se pensar também na funcionalidade, ou seja, de onde vem a informação do seu site. Seria de uma base de informação, ou seria um database, ou se vem de outras fontes de informação, como, por exemplo, Twitter, Facebook ou Google. Levando todos esses conceitos que eu menciono sobre web design propriamente dito pode ser de grande ajuda. Com essa conversa eu quero que apenas vocês saibam que se vocês não tiverem sólidos conhecimentos em como a web em si funciona e sobre o que você pretende alcançar, talvez o seu design ele não tenha tanto sucesso, ok? Por isso é importante a gente pensar na funcionalidade, em como os objetos eles são dispostos no site. Por isso é tão importante a gente pensar em linhas de alinhamento, em colunas, em dividir o nosso site em partes, em pensar no que vai mudar, no que vai ficar estático, tá? No que vai ser dinâmico, enfim. Todas essas coisas fazem parte também de conhecer como a web funciona, de como usar atributos como Twitter ou Facebook, ou até mesmo Google, tá? No nosso site para apresentar determinados assuntos. Há pesquisas que indicam que uma grande parte da web vai migrar para onde? Para o Google e para o Facebook. Isso já está acontecendo, né? Eu quero que vocês pensem também em tudo isso como o que seria uma ponte. Se você tem o seu website, você recebe as informações de como criar um website, você consegue dominar o Photoshop, você consegue dominar o Illustrator ou o CorelDRAW, você sabe dominar os programas e parte para construir um website. Eu digo para vocês novamente, é bom a gente ter sólidos conhecimentos na web, porque só com isso nós vamos conseguir colocar o que seria um alicerce para a nossa ponte. Porque quem navega no seu website vê o quê? Vê o pavimento, vê o asfalto. Né? Mas nós que criamos o website, nós temos que pensar no alicerce, no que vem atrás disso, no que sustenta isso. Okay? Por essa razão nós podemos criar modelos de websites mais íntegros, mais dinâmicos e, consequentemente, mais atualizados conforme a atualização da web. Okay? Como designers, além de nós sabermos o que simplesmente é web design, nós também temos que pensar o quê? O que nós somos? O que nós somos no meio de tudo isso, né? De toda essa web, no meio dessa criação desses layouts?
nós somos o que seria o termo mais técnico, os front-ends, ok? Front-end Development. Eu quero que vocês conheçam esse termo. Isso é o que nós pretendemos aprender neste curso, ou seja, a estética, a criação dos nossos layouts. Isto é, o que nós podemos ver antes do que nós não podemos ver. Eu digo para vocês que nós não precisamos ter conhecimentos em programação como requisito para esse curso, mas, como eu já disse, conhecer a web como um todo irá nos oferecer maiores oportunidades. Nós iremos criar, planejar, usar nossas interfaces e ainda mais a interatividade com o cliente. E uma dica para quem está começando na área é analisar seus pontos fortes e se já tiver algum conhecimento, você já pode começar por onde você já se sente confortável. A estrutura do seu website vai ser sempre simples, ok? O importante é a gente ter sempre essa base e por cima dela aplicar o nosso web design. Nunca desperdice as oportunidades de aprender os fundamentos da web, como aprender XML, CSS, HTML, sobre o que é um simples Swift file, um arquivo SWF, ou uma imagem em PNG ou em JPEG. Todos esses termos parecem simples, mas um dia nós vamos ter que usar um deles. Então é importante a gente conhecer esses itens também. A internet estará sempre em constante atualização. Nós devemos nos atualizar constantemente também, para que os nossos designs, a nossa estética, a nossa criação atenda às demandas que o mercado exige. Vamos para uma próxima aula e uma nova conversa.